primeiro podcast entre tratos e contratos. Eu sou a Veridiana Fantinato, advogada, atuante no agronegócio, e hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse primeiro episódio uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho e principalmente admiração, né? Daqui a pouco a gente chora. Eu acho que para iniciar, a gente tem que valorizar aquilo que está próximo da gente, aquilo que a gente tá quantos anos juntas, né, Cunha? 18 anos, É, né? muitos anos assim de intimidade e de atuação, de ver o teu crescimento profissional e hoje, com a minha atuação, ver da forma que você consegue colaborar e trazer isso, né, para o meu trabalho, a gente conseguir se comunicar e e trabalhar juntas, né, em parceria, em educação. E porque o principal objetivo aqui do nosso trabalho agora é comunicar o agro, trazer informações daquilo que muitas vezes é desconhecido pelo produtor rural que está na fazenda, que não tem acesso à comunicação, né, que tem dificuldade muitas vezes a vários tipos de serviço. Então a gente quer aqui aproximar, né. A Lisiane, ela vai se apresentar, ela é tabeliã substituta do cartório de notas aqui de Campo Grande, e a intenção nossa é trazer essa informação, aquilo de serviço e de benefícios, né, além da segurança jurídica, é claro, que o cartório ele pode trazer e aproximar esse produtor rural. Então, Lisiane, por favor, se apresente, fale um pouco de você, da sua atuação, da sua história no cartório, e vamos bater um papo aqui sobre o papel do cartório junto com o produtor rural. Vamos lá. Então, eu sou a Lisiane Fantinato também, agregada da família da Veridiana, com muito orgulho, muita honra. Atualmente, eu sou tabeliã substituta do 5º Cartório de Notas aqui de Campo Grande. Faz 16 anos que eu trabalho no cartório, amo trabalhar lá, amo a nossa atuação no cartório, com a população, e eu estou aqui super lisonjeada, né, e feliz de poder estar participando do primeiro podcast, também vendo seu crescimento, uma pessoa que eu admiro demais, né, que eu sempre falo: "Eu quero que minhas filhas tenham um pouco da vontade e garra de estudar que você tem, né, Cunha", porque nunca vi gostar tanto de estudar, de buscar conhecimento, tá sempre aprimorando. Na verdade, para mim é uma honra estar aqui, né, e eu fico, assim, até um pouco sem jeito, embora eu domine o assunto, né. Mas, você tem muita bagagem aí também, tem muita sabedoria, muito conhecimento, e vamos aqui começar esse podcast. Vamos lá. Vamos ver. Para a gente começar, eu acho que é importante a gente definir assim, lá do básico, né? Quando qualquer ato que a gente, desde que a gente nasce, a gente precisa da nossa certidão de nascimento. Então, o produtor rural, ele tem muito serviço dentro de um cartório para iniciar a atividade. Por exemplo, ele vai constituir a pessoa jurídica, ou na pessoa física, ele vai firmar um contrato com algum parceiro, algum contrato de arrendamento, de parceria, e às vezes ele está impedido. Então, vamos falar de uma procuração, para ele delegar poderes. Como que funciona? O cartório, ele tem que necessariamente sair da fazenda dele, da casinha dele lá, que às vezes é muito distante, e ir até o cartório, ou tem algum outro tipo de serviço que vocês conseguem oferecer além disso? Então, é engraçado a gente ver, assim, a gente não percebe, né, mas o cartório ele tá ligado a tudo, as pessoas precisam de cartório para tudo, né. Uhum, Desde um reconhecimento de firma, uma autenticação de um documento, uma certidão de nascimento, então você já nasce precisando de um cartório, né. uhum, E agora com essas novas modernidades aí, facilitou muito, né. Tem uhum. essa questão, obviamente sim, de fazer tudo, o produtor rural lá da casa dele, sim, mas em algum momento ele tem que ir ao cartório, né, Uhum, para ele poder fazer um cadastro dele, para a gente poder fazer a abertura de firma, até para trazer a questão de segurança jurídica, ele levar um documento, a gente identificar ele através do documento que ele apresenta, né. uhum, Mas, existe sim hoje o e-notariado, né, que é uhum, uma plataforma que foi criada, inclusive na época da pandemia, uhum, e que ela ajudou muito, porque uhum, hoje a gente consegue lavrar escritura, procuração, fazer vários procedimentos através do notariado, né, uhum, que é tão facinho, a pessoa baixa o aplicativo no celular dela,
valida num cartório de notas, né? Uhum. E às vezes, se ela não consegue ir até o cartório, lá da propriedade rural dela, ela consegue sim assinar através de uma videoconferência, assinatura eletrônica, fazer assinatura de contratos, assinatura de procurações, Que escrituras. bacana. Então, no primeiro momento, ela precisa ir até o cartório para, em tese, ela se identificar, falar que sou eu, fulano de tal, faz uma abertura Faz abertura de da firma, firma. é para ela ter o cadastro no cartório. E essa questão do certificado digital, vocês orientam como que ele procede para ter esse certificado? Porque às vezes para a gente é algo comum, né? Mas na linguagem do produtor rural, o que que ele precisa? Sim, na verdade é simples, né, para poder fazer o cadastro. Tem algumas plataformas também que a gente pode fazer tudo de forma digital, mas para isso a pessoa tem que ter documento. E o que Uhum, a dificuldade hoje é muito isso. Principalmente as pessoas que moram, às vezes, numa propriedade rural, tem um documento muito antigo, né? Então, uhum, assim, a gente às vezes, pelo documento que a pessoa tem, não consegue ajudar ela nesse sentido. uhum, Tá com RG lá de 1980, a gente nem uhum, consegue mais identificar a pessoa pela foto, né? uhum. Então é importante que ela tenha um documento, atualizado, uma CNH digital, o RG com a foto mais atual, né, para a gente conseguir fazer essa identificação e trazer essa segurança jurídica. Então ele pode fazer uma procuração, pode assinar um contrato, por exemplo? Pode, temos umas regrinhas de competência, né, por Uhum, exemplo, senão seria fácil qualquer localidade do país, né, qualquer cartório sair uhum, fazendo essas escrituras, procurações, né. uhum, Por exemplo, a gente tem as regras de competência quando tem imóvel vinculado, né, uhum, então, tendo imóvel, a gente tem que verificar qual que é a localidade, a residência daquela pessoa, uhum, né, ou a titularidade do imóvel dela, a localização do imóvel dela, uhum. né. Porque, por exemplo, eu não tenho competência para lavrar uma procuração ou uma escritura de uma pessoa que reside em outro estado e que o Hum. imóvel dela é de outro estado, Então né. a regra é o quê? A residência ou é o imóvel? Domicílio, Aham, né, no estado do domicílio, o uhum, cartório sendo no estado do domicílio da pessoa que vai fazer, né, o comprador, o titular uhum. ali, ou o domicílio do imóvel. Hum. Então, Esses 2 critérios, se observados, ou um você ou outro a pode. gente pode fazer dessa facilidade, então a pessoa tá lá, não precisa vir até aqui em Campo Grande para E poder eles têm, assinar. assim, feito dessa forma, tem sido aceito, eles têm medo ainda de falar: Tem. "Não, eu vou fazer assim, eu não sei se tem segurança jurídica nisso que eu estou fazendo". Não, pior que tem bastante gente já se adaptando a esse novo cenário, né. Aham, Já se tecnologia. modernizando, né, Isso, essa porque as fazendas hoje todas têm isso. Wi-Fi, têm internet, então é Uhum. fácil, né. Vai lá pelo celular mesmo, ela vai, faz a videoconferência com a gente e faz a assinatura pelo próprio aplicativo do celular, Ah, então então o super prático. procedimento é isso, você tem um documento, uma procuração, um contrato, por Pública, exemplo, e aí procuração pública, que ele necessita para vários atos, né, financiamento de banco, alguma, né, e aí ele faz a videoconferência com vocês, através da assinatura do certificado digital dele, a gente valida ali na valida o documento. procuração e imprime o documento. Olha a segurança jurídica que gera, né, porque assim, Total. principalmente interior, se confia muito no tabelião, né, Sim, daquela aham. cidade, no cartório, ele vira como se fosse um amigo, um conselheiro, né, porque em tese é a pessoa que estudou, é a pessoa que sabe, que domina o assunto, que não vai dar um conselho errado e que vai dar segurança jurídica aos atos. Eu vejo Sim. assim também muitos contratos de arrendamento, de parceria que registram, né, no cartório para ter mais segurança, porque geralmente são contratos longos, então reconhece firma das partes, porque hoje em dia o que a gente busca, o que o produtor rural busca é justamente isso, você ter segurança naquilo que você está firmando ali para não ter questionamento judicial futuro. Sim. E a gente faz tem algumas modalidades de contratos que também não dá para ser de forma particular. Então Uhum. aí precisa do tabelionato de notas para poder fazer uma escritura pública, né, de confissão de dívida com garantia hipotecária, uma parceria pecuária, a gente atua também fazendo escrituras, atas de constatação de fatos, É isso que né. eu ia te perguntar, eu acho algo muito curioso, que está muito usual, porque é um instrumento que veio, assim, para dar garantia das partes naquele momento, né. Porque uma coisa é a gente falar: "Não, a minha safra teve prejuízo lá porque teve uma seca". Aí você tem que recorrer, às vezes, a técnicas, né, agrícolas. Agora, se você pegar o tabelião, vai lá e faz uma ata notarial daquele momento, né, ou da entrega de uma safra. Eu constatei que isso aqui foi entregue, nã você tem segurança nisso que você Sim, está fazendo. serve como meio de prova para processo judicial também, né, seguindo essas regrinhas de competência também. Então, por exemplo, nós aqui,
de Campo Grande, a gente só pode atuar aqui dentro da nossa comarca aqui, né, Uhum, para poder fazer essas atas de constatação. uhum, Então, cada um tem sua regrinha, mas a gente pode ir sim. Às vezes na entrega, né, de uma safra, a questão de maquinário, a uhum. questão também de um contrato de arrendamento, né, fazer Uhum. as fotos da localização ali da área, de como que Isso, ela tá, né. porque tem muita discussão, isso a gente vê, disputas judiciais, às vezes, gigantescas. Você, celebrou um contrato de arrendamento, né, vamos supor. E ali você tinha apenas uma casinha, alguma coisa construída, de repente, ao longo de 15 anos de contrato, às vezes, benfeitorias foram feitas, né. E como que era naquele momento que eu celebrei o contrato e como está agora. Então, quando você faz um contrato de arrendamento, se você tem um laudo, se você tem uma ata, você vai ter uma garantia de que ao final daquele contrato, talvez você seja indenizado por aquela benfeitoria que você fez. Obviamente, desde que conversado, né, entre arrendante e arrendatário. Então isso te dá uma garantia, de segurança ali no seu contrato e de até evitar litígios, porque eu acho que essa é a ideia do cartório, é você trazer, celeridade nos procedimentos, obviamente com segurança jurídica, e evitar uma disputa judicial, às vezes, de umas questões que você consegue resolver, né, com o serviço de vocês, com a atuação de vocês. Com relação agora a financiamento junto ao banco, o que documentos, assim, que precisa, que eles buscam vocês, tem que registrar alguma coisa no Na cartório? verdade, com relação a financiamento imobiliário, aí o usuário ele vai procurar o cartório de registro de imóveis, né, para Uhum, poder fazer o registro daquele contrato, daquela cédula. Em uhum, alguns casos, eles precisam do tabelionato de notas para reconhecer firma do contrato, dependendo da modalidade, né. uhum. Mas via de regra, esse tipo quando envolve financiamento bancário, vai direto para o cartório de registro de imóveis, mas também ali atuando o cartório sempre em parceria, né, sendo de Isso. notas ou de registro. Aí ele averba esse instrumento na matrícula Faz do o imóvel registro na dele, quando é matrícula do penhora com a imóvel. penhora do imóvel, alienação fiduciária, vai direto para o cartório de registro de Isso, imóveis. que também dá essa segurança jurídica para ele. É, porque, tudo que a gente puder atuar no âmbito extrajudicial, como eu disse. Vamos ajudar a desjudicializar os processos, dar Desa celeridade, vamos tirar um pouco do judiciário, né, o Desafogar o que a gente judiciário. puder estar fazendo ali para poder trazer essa celeridade, né. Hoje a Uhum. gente faz, além da uso capião, Isso, né. vamos falar um pouco da usucapião. Qual modalidade que vocês trabalham mais? É possível ela extrajudicial? Como que é o procedimento? É comum? O que que você tem observado ao longo dos seus anos de atuação no É, cartório? assim, então, na verdade, essa questão da uso capião, ainda não tem sido algo, assim, que a gente faz com muita frequência, né, mas Uhum, temos sim várias procuras, né, para regularização. uhum, Porque hoje um processo de uso capião, ele demora extrajudicialmente, demora menos de um ano para uhum. poder ser registrado, né. E aí no judiciário, às vezes, perduram mais de 5, 10 anos, a depender da situação, né. Desde quando que ele pode ser feito extrajudicial? Sempre pôde? Não, tem a lei, né, que implementou o extrajudicial, eu não vou Uhum, saber te falar desde quando que é a lei, uhum, mas, e aí tem alguns requisitos e umas regrinhas de competência também, né, pra uhum, gente poder seguir. E aí tem várias modalidades, né, uhum. dessa uso Eu sei capião. que a usucapião rural, ela é limitada a um é menor a área da fazenda, tem que ser uma fazenda um pouco pequena, Tem tem a. a questão da uso capião especial, né, Aham. que o titular, o requerente, né, Uhum, o possuidor ali, ele tem que ter pelo menos 5 anos, né, residindo ali naquela fazenda, uhum. naquela propriedade rural, e ele não pode ter nenhum outro imóvel urbano ou rural, e tem a regra da limitação também, que é no máximo até 50 hectares o tamanho dessa área, Ah, né. entendi. Mas tem as outras modalidades de uso capião também, que tem a ordinária, extraordinária, então A extraordinária ele fica lá por 15 anos, não precisa comprovar posse mansa, pacífica, intenção de mansa, ser pacífica, possuidor. ininterrupta também. Aham. Mas assim, o rural não é um tipo de uso capião que a gente costuma fazer. A Uhum, procura é bem menos, assim, a gente uhum. tem feito mais na modalidade urbana. É, até sobre esse fato é importante a gente ir até a nível de orientação mesmo,
Porque muitas vezes aquele proprietário rural, ele pega o seu funcionário, né, o caseiro, coloca lá dentro da sede da fazenda, às vezes acha que é pequena, fala assim, não, pode ficar aí. E vai ficando. Não tem comprovação de aluguel, não tem nenhum documento que ampare aquela relação. E aí dá 10, 15 anos, chega um pedido de usucapião ali da sua propriedade, daquela arinha que ele estava ali produzindo, né? Então, qual que é a orientação? Você, ou um contrato de aluguel, tem que formalizar esse instrumento, né, com esse capataz, ou um comodato. Coloca Sim. ali. Até com relação a herdeiros, né, até para os próprios herdeiros não vir a requerer usucapião contra os seus irmãos ali, né. Aham. Então é sempre interessante firmar um contrato, né, deixar Uhum. tudo às claras ali, bem Isso. esclarecido, que a pessoa vai ter direito à moradia, né, por período de moradia, mas que, aquilo ali não vai caracterizar que ela tá tendo a posse, né, que ela tá Isso. querendo, usufruir da área para depois de um certo tempo, requerer usucapião em favor dela. Isso, Então essa é a é maior bom as partes preocupação. se resguardarem, né, sempre com contrato. Exatamente esse é o tema do nosso podcast, que é o título, né, que é entre tratos e contratos. A gente vê muito no meio rural esses tratos. Quando não Muito no fio formalizado do bigode. no fio do bigode. Quando não formalizado em contratos, a gente gera um risco ali, uma incerteza de fins sucessórios, depois de usucapião, né. E com relação a vamos falar um pouco agora de regularização do imóvel, né. Além da usucapião, o que a gente tem ali que o cartório pode oferecer de serviço, por exemplo, se o proprietário rural está lá, fala assim: "Olha, eu tenho minha fazenda, eu tenho 3 filhos e eu quero já de uma certa forma, não é nem regularização, isso aqui já é fins sucessórios, né. Uhum. Eu quero regularizar isso aqui, já deixar tudo dividido para meus 3 filhos". Então, ele tem várias formas de tentar regularizar. Ele pode fazer um testamento, né, só que aí o testamento, quando ele vier a óbito, os filhos vão ter que fazer o inventário e fazer valer aquela vontade que o pai deixou ali em testamento, né, e ele já Dentro pode desse fazer. testamento, ele pode dispor de uma parte Ele só pode também. dispor tem a parte disponível que ele pode determinar como que ele quer que fique, né, às vezes até a Uhum, própria divisão ali das áreas, das propriedades, né, uhum, beneficiar um herdeiro mais que o outro, enfim, ele pode uhum, tem várias ramificações ali que ele pode, deixar estipulado nesse testamento, né. uhum, E a forma melhor, né, que eu acho, que seria já uhum, fazer a doação em vida. uhum. Além de hoje, né, o imposto de doação ser menor do que o imposto causa-mortes, né. Qual que é o nosso imposto hoje aqui do estado? Hoje, o causa-mortes é 6% e o doação é 3%. Então, Hum. ainda compensa, né, esse pai aí fazer essa doação em vida, né, Se se ele ele não quer. chega no cartório e pergunta, fala assim: "Olha, essa aqui é a minha situação", vocês orientam ele, faz um cálculo, assim, mais ou menos, como que é feito esse cálculo até de imposto? É em cima de qual valor que ele vai pagar esses 3% se ele quiser doar? Então, a gente orienta sim, né, que a doação em vida, ela é menos onerosa, né, Uhum, pensando nessa perspectiva pós-morte, né, uhum. e é uma forma dele também deixar já definido como que ele quer que fique o patrimônio dele, né, tudo que ele construiu ali, como que ele quer, porque infelizmente acontece muito, né, a Uhum, família tá linda, todo mundo se ama, uhum. aí vai e falece o pai ou a mãe, na hora de fazer o inventário começa aquela briga por herança, briga por patrimônio, E ele muito pode no triste, mas testamento já falar: "Essa área vai ficar para esse, essa área vai ficar para aquele, pode essa área vai ficar para já aquele". fazer essa determinação em testamento. E fazer essa doação em vida também, né. Uhum. Então hoje, a gente faz um pedido de avaliação do ITCD, né, Para o estado. para o estado, e aí com base na avaliação do estado, a gente faz a escritura da doação. Aí Hum. pode ser com reserva de usufruto ou sem a reserva de usufruto. Explica para o proprietário rural aqui o que que é essa reserva de usufruto, porque ele não vai perder, ele vai continuar sendo dono, E, né, na verdade, assim, ele vai ter doar, o mando. né, Aham. a propriedade para os filhos e ele vai continuar com o direito de usufruir, Uhum. né, O de rendimento, o valor do aluguel que ele recebe de arrendamento vem para ele. fica tudo para ele. Então aí, Uhum. quando ele vier a falecer, aí esses filhos, né, já vão estar com as propriedades ali determinadas, definidas, né, divididas, Hum. e eles vão fazer somente essa renúncia desse usufruto, não vai precisar Uhum. recolher ITCD causa-mortes, não vai precisar fazer inventário, né, Aí então porque já vai ser deles. já vai ser E deles, aí o eles que só vai vão acabar? extinguir o O usufruto. usufruto. Então é assim,
hoje compensa muito. Uhum. Embora ainda seja muito oneroso, né? Uhum. Muitas pessoas às vezes nos procuram lá no cartório para poder fazer essa doação em vida, mas aí acabam que não finalizam por conta dos custos, né? Quando a Uhum. gente vai Tem ver, algum custo além do ITCD? É o custo do cartório. ele vai pagar o custo do imposto, né, de Uhum. transmissão da doação, ele vai pagar o custo da escritura e vai pagar o custo do registro, para Aí ele poder pega essa registrar escritura de vocês do cartório de notas e e tem que leva para averbar. registrar na matrícula do imóvel. É. Então, Mas, assim, mas isso se comparado ao inventário, que também vai ter custo, a morosidade do não, com inventário, certeza, bem né? E a menos. disputa judicial entre os filhos, porque ali, se ele fizer a doação, tecnicamente vai estar sendo 100% da vontade dele, Sim. né? Um filho, nesse momento de doação, ele pode contestar? Falar assim, não, pai, eu acho que essa área aqui para mim, que é perto de uma rodovia, por exemplo, é mais valorizada do que o fundo da fazenda. É, mas na verdade, assim, para ir para o cartório tem que ser algo amigável, né, Amigável não já. pode ter o litígio. Então, se Uhum. eles não tiverem em concordância ali, na verdade o pai tá doando, se o filho não quiser, ele vai se recusar a receber aquela doação e não vai concluir, né. E ele pode fazer essa doação se tiver um filho menor? Pode fazer a doação com o filho Ele menor. tem 2 filhos maiores, um filho menor, ele fala: "Não, já quero beneficiar esse aqui também", e já doa. Pode sim, justamente ele vai estar recolhendo o imposto para poder beneficiar todos esses herdeiros, independente da se são maiores ou não. Né, e aí inclusive, dentro ali da doação, a gente já pode fazer, assim, de uma forma por exemplo, tem uma área rural, e aí Uhum, tem 3 filhos, como o exemplo que você deu. uhum. Dentro ali na doação, a gente já pode fazer a divisão amigável ali e fazer o desmembramento dessas áreas para que cada um a extinção do condomínio para que cada, filho já fique com a sua área determinada. Isso é importante, porque assim, ele doou, só que a fazenda ela é um todo, ela é unitária. E como que você divide isso na prática? Tipo assim, eu doei para os 3, com usufruto é meu, então enquanto eu estiver vivo, ninguém vai fazer nada. Eu morri, cada um já tem a sua cota parte ali, eles são proprietários em condomínio. E como que fica? Como que eles na prática? "Não, eu não quero mais ser dono dessa parte da fazenda, eu quero vender". Então, tem a possibilidade deles ficarem ali coproprietários, né, então uma matrícula com 3 proprietários, eles vão ficar ali, a gente fala que é pró-indiviso. Não tem como eles determinarem quem é dono do quê dentro da área, é uma Uhum, área ali "X" e dentro daquela área todo mundo, cada um vai ter 1/3, vai ter uma cota participação. uhum. Agora se eles já quiserem deixar isso tudo regularizado, eles podem contratar um profissional, né, que vai fazer um memorial descritivo, vai fazer a divisão dessas áreas, observando a fração mínima de parcelamento, né, Uhum. faz a divisão dessas áreas, já faz o desmembramento, né, e a extinção de condomínio. Então daí no cartório de registro de imóveis, já vai constar lá, vai abrir as 3 matrículas, Aí né, abre uma nova matrícula vai para cada abrir um. vai encerrar aquela matrícula originária e vão se abrir 3 matrículas, né, que são a divisões que foram feitas, Uhum. individual já em nome de cada filho. E nessa extinção de condomínio, por exemplo, eu posso manter o condomínio de 2 e separar só de um. Pode. Não é, talvez não seja viável Estando economicamente, né? sim, estando, dentro ali do permitido, né, por lei, eles podem fazer sim. Ou eles podem deixar também, é muito comum eles deixarem, eles Uhum. ficarem todos como coproprietários, mas isso daí traz alguns riscos, né. Então, às vezes, na hora de vender, um quer vender, o outro não quer. Isso, Então e e nesse esse caso, todos têm que anuírem nesse eles instrumento têm o de direito de compra-venda. preferência, né. Se algum deles ali, de repente adquire alguma dívida, a parte desse que contraiu dívidas vai para penhora, então às vezes, aí os outros herdeiros não conseguem usar aquele imóvel para dar em garantia, né, para Nossa, conseguir um são crédito no vários banco. impactos. Então na verdade o interessante, né, dentro das possibilidades ali, é já fazer essa divisão amigável e essa extinção de condomínio para que cada um fique com o seu imóvel. Uhum. Esse é o melhor cenário hoje. Quando ele, por exemplo, a gente está ali, desmembrei, extingui o condomínio, eu quero vender. Mesmo depois de extinto o condomínio, aqueles meus 2 irmãos têm preferência? Eu tenho que dar preferência para Não, aí eles? não, porque você já individualizou as áreas, né. Ah, Então já entendi, tá cada um com a sua matrícula, então agora é um independente do outro. entendi. Então, no momento que está extinto, que está feito o condomínio sem A a extinção divisão, ali eu tenho que dar preferência para o meu irmão se eu quiser para os 2, se eu quiser vender a propriedade.
Se você tiver em condomínio ainda, Isso. porque depois que você extingue esse condomínio, cada um, as matrículas são independentes. Entendi. Então, eles não Ele faz o ficam que ele mais quiser. vinculados, não. Faz o que Porque, ele em quiser com a área tese, dele. lindeiro não tem direito de preferência, Não, não tem direito de né? preferência. E outra situação, por exemplo, agora ele está vivo, né? Então, ele está vivo, ele foi lá, ele fez a doação, ele pagou imposto, regularizou, foi no cartório de imóveis, registrou, todo mundo bonito, tá. Se ele morreu e estava nada feito, tem a fazenda inteira e temos 3 herdeiros. O que que o cartório pode resolver nessa situação pós-morte? Morreu o dono da terra. Aí os herdeiros procuram e falam o quê? Aí eles vão fazer o inventário, né? Aí a gente vai Uhum. fazer o inventário e aí eles podem também optar por essa situação de já contratar um profissional para poder fazer esse desmembramento da área e dentro do próprio inventário a gente já faz a divisão, faz a partilha dos bens, né? E já Uhum. pede para fazer o desmembramento da área e a extinção do condomínio, para que cada um já fique com a sua área Ah, então individualizada. é uma escritura só, que você formalizou o A gente vai inventário. acrescentando esses atos acessórios ali dentro do ato principal, que vai ser o inventário. E dentro do inventário a gente vai fazer a partilha, e aí a gente pode fazer sim o desmembramento da área, a extinção do condomínio, a divisão amigável. Eles podem já, um desses herdeiros de repente já querem vender para um terceiro, a gente já pode fazer a adjudicação também desse terceiro ali dentro. Então, E dentro desse inventário os irmãos têm preferência? Na aquisição se a daquela cota área não parte? tiver dividida, sim, Uhum. mas se forem, É até imóveis porque autônomos ali, não tem a questão da preferência, porque e cada um até está porque tem que recebendo a ter sua cota à acordo, né, parte. pra gente ir para o Sim, inventário extrajudicial. sempre. Para fazer no cartório só se todo mundo tiver Mesmo o inventário é a mesma situação do pode ter filho menor, mesma situação do o que que a gente falou que tinha que ter menor? no inventário não pode ter filho menor. O Aí o extrajudicial não. extrajudicial não, aí tem que É. ir para a esfera Foi judiciária. com a reforma agora do Código Civil no anteprojeto que eu estava vendo, que daí você pode ter com menor tanto Se não o tiver diferença de partilha, vai ser lindo também a gente poder fazer ali pelo cartório de forma rápida e fácil, e é né. algo que vai impactar muito, né, na vida de vocês que trabalham com isso, da gente profissional advogado, porque a reforma do Código Civil ela está vindo para desmistificar muitas coisas, trazer novas regras. Obviamente que foi uma comissão de juristas, né, que formalizou esse anteprojeto, agora ele foi entregue no Congresso Nacional, vão começar as discussões agora que são de cunho político também, a gente nem traz muita informação do que vem, estamos estudando, né, mas porque a gente não tem certeza para onde que vai caminhar, né, questão dos regimes de bens na união estável, de ser herdeiro necessário, não ser herdeiro necessário, então várias questões que estão aí que vão impactar, e que as pessoas às vezes se programando agora, né, tanto na questão de doação, eu falo, até Doar por antes mesmo de ter a reforma tributária, né, vamos porque regularizar essas a doações gente e tá num momento de muitas reformas. Temos a reforma do Código Civil e a reforma tributária que já está aí, que já foi aprovada, ela está a nível de regulamentação, os parlamentares o executivo está mandando, decretos para a gente tentar regulamentar, agora essa reforma a gente não sabe como que vai ficar a questão do imposto, né. Hoje o nosso estado ele tem uma alíquota fixa. sim, hoje é fixo e é um cenário ideal agora, né, pensando Uhum. no que está por vir aí, o ideal seria as pessoas já correrem para já fazer as suas doações, né, já fazer essas divisões em vida, porque depois vai dificultar um pouco mais. Hoje a gente Uhum. já vê muita dificuldade das pessoas irem para o extrajudicial por conta de custos, né. Uhum. E aí um dos pontos da reforma é como já é em alguns estados, é você ter essa alíquota progressiva. Então quanto maior foi o valor do seu imóvel, mais imposto Mais você vai imposto você pagar. vai pagar, isso. E Então hoje as pessoas a gente vê muito que as famílias têm muito patrimônio, mas não têm liquidez. Então acontece muito isso, de não conseguir fazer no extrajudiciário por conta disso. Tem um patrimônio ali considerável, mas eles não têm a liquidez para poder conseguir arcar com essas despesas, né, uhum, que não são baratas. uhum. A questão de holding, alguma coisa tem a ver com cartório? O cartório faz essas Hold escrituras não. Aí no caso a hold é diretamente cria-se a hold e vai para a junta junta comercial, comercial, né. registro lá, que é um Que inclui os instrumento. imóveis, né, dentro da Uhum, hold, faz a parte de registro, uhum, mas a gente não atua na parte das holdings. uhum. Que mais que a gente tem? A gente até tinha feito Tem aqui tanta um coisa que faz em roteiro de cartório. serviço, Cartório autenticação é dos tão essencial na documentos, vida das pessoas. desmembramento a gente falou, né, que é a questão da gente separar a Sim, da fazer a divisão propriedade, da propriedade. a ata notarial,
é muito interessante também, sobretudo aqui no nosso estado, a questão de invasão de terras, né. A gente está lá a propriedade, quando você perceber alguma iminência de invasão, talvez chamar o tabelião ali responsável pela tua circunscrição, para avaliar aquele cenário e falar: "Ó, até aqui não tinha ninguém, amanhã já tem alguém que está tentando invadir minha propriedade", para você estabelecer um marco temporal, Sim, né. sim, A partir justamente. daqui tentar entrar na minha propriedade. Isso, questões ambientais, né, a Também. gente definir ali na ata de constatação de como que estava, talvez, aquela mata ali, ciliar, como que estava, preservação de algumas áreas de reserva Área de reserva, legal, sim. áreas de preservação permanente. "Olha, quando eu arrendei estava assim, eu estava cumprindo ok". Óbvio que hoje a gente tem gel, mas se você puder, através de outro instrumento que te dê garantia, é mais uma prova a teu favor, Sim, com né. certeza. Então eu acho que é esse o papel do cartório, você se resguardar, né, com os instrumentos que estão aí disponíveis, que muitas vezes a gente não sabe. A ata notarial eu acho importantíssima, eu costumo utilizar muito, né, até para questões particulares, né, no direito civil ali, e aplicado ao agronegócio eu acho fantástico. Testamento, como que é? Eu quero fazer um testamento, eu vou lá no cartório, sento na frente do tabelião e fico falando o que eu quero? É, não é bem assim na prática, né. É um confessionário? Mas você vai, faz a disposição das suas vontades, né, tem que ter 2 testemunhas acompanhando ali o ato, né, Uhum. e aí você, juntamente com o tabelião, Ah, você tem que vai ter dispor testemunha. 2 testemunhas para estar participando ali E a da testemunha que eles formalização. chamam é alguém do cartório? Não, testemunha que a parte traz pra gente. O cartório, a gente atua com imparcialidade, então a gente não Uhum. pode servir de testemunha, né. E aí faz ali as suas disposições de vontade, né, ele pode deixar nomeado um testador ou não, né, inclusive tem a questão até do testador ele ter direito à vintena, né. Isso, questão do testamento é complicado, porque fala: "Vai ter que deixar dinheiro para advogado, vai ter que deixar dinheiro para o testador, daqui a pouco não vai sobrar nada para os herdeiros". Em alguns casos eles nomeiam o próprio advogado, né, para já Isso, ele ganha ser 2 vezes. esse para cumprir essa função aí de testamenteiro, né. Uhum, Mas é algo simples também, uhum. né, é algo simples que também ajuda bastante, né, já faz as disposições de vontade ali, eh, não é comum aqui no estado ter o testamento cerrado, antigamente utilizava-se muito disso, né, mas o testamento, embora ele seja um ato público, Uhum. as pessoas, elas só podem ter acesso a esse testamento lá no cartório, a não ser o próprio testador, né. Por exemplo, se você quiser chegar lá e falar: "Ah, eu quero saber se minha mãe deixou um testamento", pesquisar pelo nome dela, a gente não vai poder te fornecer uma certidão. Somente se Ah. você apresentar a certidão de óbito, comprovar que aquela pessoa veio a óbito, aí você pode ter acesso ao teor do testamento. Ah, então em tese meu pai vai lá, minha mãe faz lá e ninguém fica sabendo se ele não quiser que saiba, né. E Ele aí pode até falar: "Fiz um testamento", você não mas é vai o ter acesso ao teor teor do do testamento. testamento, ele não, embora seja um instrumento público, não é de acesso a qualquer pessoa que chega lá no cartório e fala: "Quero emitir uma certidão". E, por Hum. exemplo, ele fez o testamento, não avisou ninguém, ele morreu. Esse testamento vai aparecer? Vai, porque a gente tem uma central, né, que Uhum, é o CENSE, que é a central de testamento, né, uhum, que a gente faz a consulta. Então o próprio advogado, na hora que ele vai fazer o inventário judicial ou extrajudicial, ele faz essa consulta nessa central, de testamento, uhum, para saber se existe o testamento ou não. uhum, E aí tem uma situaçãozinha que é com relação ao inventário extrajudicial, uhum. se a pessoa tiver deixado o testamento, mesmo que dê para a gente fazer no âmbito extrajudicial, tem que ter homologação judicial com relação à utilização desse testamento na esfera extrajudicial. Então, de Hum. toda forma, vai ter que acionar o judiciário para poder validar, né, aquele testamento e autorizar a que ele seja feito de forma extrajudicial ali, seguindo as regras ali da partilha. Então eu entro lá no cartório eu entro no judiciário com processo de inventário. E ali eu informo que existe um testamento para o juiz homologar aquele testamento. Chama Ministério Público, todo o Na verdade, procedimento. você não vai precisar entrar com processo judicial, você pode entrar com processo não, ir no extrajudicial para dar abertura nesse inventário. Uhum. Só que você vai ter que pedir a homologação judicial para utilização desse testamento na via extrajudicial. Aí tem uma sentença e essa sentença leva até o Transita em cartório. julgado, apresenta lá para nós e a gente faz o inventário extrajudicial, seguindo as disposições testamentárias. Que bacana.
São várias questões, até com relação à regularização da propriedade, eu acho muito interessante, porque às vezes ele vai no cartório, por exemplo, para fazer uma extinção de condomínio. Ele chega lá, o cartório tem uma série de documentos que ele vai exigir daquele proprietário rural. Aí ele vai descobrir que ele tem alguma certidão dele que está inválida, que ele não consegue emitir com efeitos de positiva, que ele tem algum débito que às vezes ele não sabia. Então tem essa função também de você deixar a propriedade redonda. Sim, sim, com certeza. Até um dos requisitos do inventário extrajudicial é que o espólio, né, o falecido, ele não pode ter dívidas fiscais em nome dele. Hum, Então tem que estar tudo regularizado, dívidas com o município, com o estado, com a Receita, né. uhum, E aí a gente faz essa verificação também dessas certidões, uhum, não só em caso de inventário, mas em qualquer situação ali que está havendo transmissão de propriedade, a gente faz o levantamento da situação fiscal, né, e de feitos ajuizados ali daquela pessoa que está transmitindo aquele bem, para uhum, trazer essa segurança jurídica para quem está recebendo esse imóvel. uhum. Então, o produtor rural ele pode, assim, ir lá e falar assim: "Ah, eu tenho dúvida, como que eu vou fazer, se eu vou doar para meus filhos?". Ele procura o cartório de confiança dele, o tabelião, e vocês têm esse caráter de educar também, educacional, de trazer assim, falar: "Olha, por esse ca", dar opções, né. "Esse caminho aqui é interessante para o senhor por essa razão, o senhor pode ir até aqui, o senhor pode fazer uma doação, vai incidir tanto de imposto, ou o senhor não faz nada e espera que seus filhos resolvam depois", né. É, a gente tem esse cunho aí de poder trazer, né, de, dar opções para as Uhum. partes. Na verdade, a gente atua não só ali como atendendo, mas como psicólogos também, né, as pessoas chegam lá: "Me ajuda, o que que eu faço? Tenho Aham. um filho que só quer utilizar do meu dinheiro, meu patrimônio, não quero beneficiar ele", então tem várias histórias ali, às vezes a gente tem que atuar ali também com num caráter ali meio da psicologia ali para poder entender, auxiliar, ajudar, dar ideias, né, para pessoa ela conseguir identificar o que que ela quer fazer Uhum. e poder já ficar tranquila, né. Uhum, tá com a vida resolvida, né. Sim. Tem alguns pais que acham que tem que deixar tudo certinho para os filhos ali não terem dor de cabeça. Tem outros que já falam: "Não, deixa que quando eu morrer eles se viram". É, porque o que que eu vejo hoje, principalmente produtor rural, ele tem medo. Por exemplo, eu faço toda a doação para o meu filho, eu vou perder o mando da minha fazenda. Ele vai querer chegar aqui, sentar na minha mesa, comer da minha comida, eu não vou poder falar nada, não vou poder fazer nada. Então a gente tem que ter esse cunho, educativo para mostrar o seguinte: ele pode fazer a doação, só que ele tem situações que o resguardam, né, Sim, no com sentido de não certeza. poder vender, até de pode reverter esse ato, não pode? Pode, inclusive na doação, ele pode impor cláusulas restritivas, ele pode colocar que aquele bem é inalienável, que ele é incomunicável, que ele é Uhum. impenhorável. O que seria a incomunicabilidade? A questão desse beneficiário, né, o donatário, esse patrimônio dele não vai se comunicar com o seu cônjuge. Então, se Ah, ele já essa é é. casado, se ele for casar futuramente, Essa é uma esse grande bem preocupação, porque ele fala assim: "Tá, eu vou doar para o meu filho, só que eu não gosto da mulher do meu filho, ou eu não gosto, minha filha casou com um marido que só quer aproveitar das coisas dela. Então, se minha filha morrer, o meu patrimônio vai para o marido dela, eu não quero". ele pode colocar, restringir com essa cláusula da incomunicabilidade, né, Hum. inalienabilidade. Ele pode Então se ele colocar um período ali que ele não quer que aquela propriedade, aquele imóvel seja vendido por 20, 30 anos, ele pode estipular isso, ó, ele inalienável por 30 anos ou até enquanto vivo for o doador. então a gente tem cláusulas de todos os sentidos ali que a gente consegue Tem se essas resguardar. cláusulas que resguardam, né, resguardam o patrimônio, resguardam os donatários, resguarda o doador que não quer doar e não quer ver os donatários ali dilapidarem o seu patrimônio, Uhum. né. Então, no caso, por exemplo, prático, eu doei já para minha filha, coloquei essa cláusula de incomunicabilidade e ela faleceu antes de mim. Essa fração que ele doou volta para ele? No em tese não, se ela tiver filhos, Aí já aí passa para vai os para os herdeiros dela. filhos. E se ele quiser beneficiar os netos? Ele pode também. E ele poderia colocar uma doação com a cláusula de reversão, que se Hum, por acaso um dos filhos vier a falecer primeiro que ele, o imóvel volta para esse doador. Ele pode impor isso. Mas se ele não fizer essa imposição,
Aí o bem vai para os herdeiros legais ali desse filho falecido. Se eles tiver filhos, vão para Mas ainda assim que se não tiver filho e for só casado com esse rapaz, aí no caso tem se tiver os ascendentes vão ser os vai, beneficiados, ó, né. você vai obedecer a A regra de classe sucessão ali. sucessória, aham. Ah, é interessante essas questões, porque é o que a gente vê na prática, né. Sim, Ele muitas vezes, ele não quer ver o patrimônio dele, ele fala assim: "Não, essa pessoa não tem condição de gerir, ela não vai ter o meu domínio, minha técnica aqui que eu aplico". Então, o que a gente tem visto acontecendo agora é essa nova geração tendo que se informar do que está acontecendo ali na propriedade rural, porque muitas vezes aquele proprietário mandava os filhos para fora para estudar, hora que ele chega e tem que tomar conta daquele patrimônio, ele não não sabe sabe por nem onde por onde começar, começar, verdade. né. Então se você começar, sentar, né, sentar aqui e falar assim: "Não, olha, quem que vai tomar conta quando, eu que nem a gente não é eterno, né, amanhã ou depois eu não estou aqui. Como que vão as coisas vão caminhar? Como que vai ficar a gestão? Vocês vão continuar com o meu negócio? Qual que é a intenção de vocês?". Tem gente que é mais aberto a isso. Tem proprietários rurais que não, eu vou fazer aqui, depois eles se viram o que Eles eles que se quiserem virem. fazer, mas às vezes é um legado de que veio de geração, por muitas gerações e ele quer que se mantenha. Então tem filhos que ele tem mais proximidade, Filhos que já sabem, né, como engenheiros agrônomos, filhos veterinários que lidar estão ali ali com na a área, assim. propriedade, que você vê no olho do filho que ele quer. Então ele, de certa forma, ele tem que ter instrumentos que possam beneficiar essas pessoas que ele tem mais confiança. Então é a gente saber que a gente tem instrumentos para isso, né, que você não precisa morrer para que os filhos, eh, se Se descabelem ali e destruam tudo, briguem. brigam, porque se você vai para o inventário judicial, é um processo muito demorado, custoso, você tudo depende de Se alvará, tiver litígio, sim, né, vai ali litígio, anos. prestação de contas. Eu acompanho um processo que já tem mais de 20, 15, a família teve que se reunir, que eram várias propriedades rurais, eles não entravam em acordo quem que ia ficar com qual, teve que chegar num momento deles pegarem um profissional, dividir em áreas, em número um, número 2, número 3, sentar numa sala e sortear. Porque não tinha Triste critério, isso, eles né. não conseguiam definir quem ia ficar com o quê. Então a gente ter que chegar no momento, contar com a sorte, né, sobre algo que a gente pode resolver, ali na conversa, no dia a dia, é é óbvio, tem dependendo do valor do patrimônio, é muito caro, Sim. até isso que eu queria saber. Ele quer fazer a doação, ele tem que fazer tudo de uma vez, ele vai fazendo em Não, ele partes? pode doar em partes. "Ó, eu quero doar esse imóvel agora, eu quero, daqui para frente, daqui 2 meses, 1 ano, aí eu vou e dou o outro", né, não Uhum. tem uma obrigatoriedade dele ter que fazer essa partilha, E né. como que é a avaliação no nosso estado? É aquele valor da fazenda que está no imposto de renda lá? Não, eles têm uma avaliação, né, a gente encaminha a declaração completa de TR, mas eles têm uma base de cálculo deles lá, para cada área, então nem sempre ele segue o que está declarado no ITR da parte. Hum. Então, na verdade, é meio que uma caixinha de surpresa ali pra gente. A gente pede avaliação e fica esperando ali ansiosamente para ver quanto que o Estado vai atribuir para aquela área. Porque o cliente chega no cartório e você não tem uma resposta objetiva para ele de quanto que vai ser o TCMD. Na verdade, quando é imóvel urbano, a gente tem até uma base, né, a gente até tinha o Estado estava seguindo, a tabela, o valor de avaliação venal da Hum. prefeitura. Então eles Uhum. estavam seguindo à risca ali aquele valor. Aí agora recentemente eles atualizaram É tipo essa uma essa tabela forma. FIP para imóvel. Isso, agora eles começaram a utilizar essa tabela FIP, então ainda Uhum. eles têm até uma calculadora lá disponibilizada no site, mas alguns valores ali ainda deixam a gente meio em dúvida, porque alguns ficam bem próximo do que está avaliado, outros já ficam um valor, assim, abusivo. Uhum. Então, na verdade, assim, de uns dias pra cá tem sido meio que uma caixinha de surpresa pra gente, assim, Uhum. sabe. A gente tá tendo que esperar chegar a avaliação pra gente saber como que vai ser. Então vocês sentam com o cliente, pede a documentação e fala A assim, gente faz uma uma estimativa pra ele: "Ó, a estimativa. gente vai fazer aqui com base no que tá declarado na prefeitura, quando é urbano, né, Uhum. e quando é rural a gente faz uma estimativa com base no que tá ali nessa declaração do ITR dele, entra nessa calculadora ali do Uhum. site da Cefaz, né, pra poder fazer uma estimativa Uhum. e passa para o cliente. Mas o Uhum. valor exato ali de custo que ele vai ter, a gente só vai saber a hora que sair essa avaliação. E uma vez gerada essa guia, ela tem que ser paga de uma vez? Não, o contribuinte ele pode fazer o parcelamento, só que ele Uhum. só vai conseguir
formalizar a escritura e levar para registro quando ele quitar esse parcelamento. Uhum. Então, para fazer tanto a escritura de doação como a escritura de inventário, o imposto, né, causa morte e doação, ele tem que estar quitado, para a gente Hum. poder formalizar isso. É diferente de uma escritura de compra e venda, que na Uhum. escritura de compra e venda a gente pode postergar o recolhimento do imposto do ITBI para o ato do Hum. registro. Agora, em caso de doação e inventário, tem que ter o recolhimento do imposto para a gente poder lavrar efetivamente a escritura e registrar. A escritura, no caso de doação, o valor dela de cartório varia de acordo com o valor do patrimônio que está sendo De doado? acordo com o valor do É um patrimônio. percentual também? Na verdade, é uma tabela da corregedoria, né, que vão Uhum. seguindo faixas de valores e a gente vai calculando ali com base na avaliação de cada bem, cada Uhum. imóvel. Tem uma outra questão, por exemplo, tem uma outra questão, por exemplo, morreu, os herdeiros estão lá, ninguém fez nada, passaram-se anos, ele tem um prazo para depois da morte desse proprietário ele procurar um cartório, o cartório pode a qualquer momento, faz 10 anos que morreu, ninguém fez nada. Na verdade, o inventário, você tem um prazo para você dar entrada para você não pagar a multa, né. Você Uhum. tem 60 dias após a data do óbito para recolher o imposto ITCD, para que isso não gere uma multa. E essa multa é grande? 15% sobre o valor devido ali do imposto a recolher, Uhum, hoje, né. Mas a lavratura em si do inventário não tem um prazo. Então, uhum, às vezes, as partes vão lá e recolhem o ITCD e deixam para regularizar depois. Acontece uhum. muito, às vezes falece o pai, aí deixam, né, não regularizam o inventário do pai, vai 10 anos depois falece a mãe, eles resolvem fazer tudo de uma vez. Então Hum. não tem um prazo legal ali para fazer o inventário. Mas tem que Tem dar o prazo abertura, para nomear o fazer o inventariante. E recolhimento. tem inventariante no Tem extrajudicial? inventariante também, tem a nomeação de inventariante, que a gente pode fazer um ato, à parte ali, somente a nomeação de inventariante, às vezes até, esse falecido deixou algumas restrições, algumas dívidas e precisa regularizar, Uhum. né, precisa fazer o levantamento de bens para saber o que que ele deixou efetivamente, então vão os herdeiros lá, juntamente com o advogado no cartório, faz essa nomeação de inventariante, para que esse inventariante fique responsável ali por fazer esse levantamento de dívidas, de patrimônio, para depois eles sentarem ir até o cartório ou judicialmente fazer o inventário. E a atuação do advogado no cartório nesse momento de inventário é É obrigatória? obrigatório. Ah, todos os herdeiros têm que estar representados por O advogado? advogado ele tem que comparecer no ato, né, Uhum, assinando ali, prestando essa assistência jurídica uhum, para esses herdeiros. uhum. Que mais que nós temos para falar? Ai, pergunta que eu Eh, respondo. Já ah, estamos quase no como que a gente está de nosso do tempo? tempo. Falamos 50 minutos já? Caramba, Gente, conha, a viu? gente fala rápido, uma Mas assim, taquinha. então conta mais o dia a dia. Qual que é o tempo que demora esse processo? Porque a gente quer sair, fugir do judiciário justamente pela morosidade, né. Eu procurando um cartório, eu tendo caixa disponível para pagar esse imposto, estamos de acordo, eu com meus irmãos. Qual que é o tempo do cartório que ele vai me entregar? Falar assim: "Pronto, vocês estão livres para fazer o que Rápido, vocês quiserem". muito rápido. Assim, o prazo maior hoje que nós temos, né, é da avaliação do próprio TCD, que a Uhum, gente tem de 5 a 15 dias úteis, né, o que fala lá no site, que é o prazo para eles fazerem a avaliação desse imposto. uhum, Tendo a avaliação do imposto, a gente segue para poder fazer a escritura, a partilha ali dos bens. uhum. Partilhando esses bens, assinando a escritura, a gente encaminha para o registro de imóveis que, em média, se tiver tudo certinho, tudo redondinho, não tiver faltando documento nem nada, média de 30 dias está registrado o inventário e já está todo mundo ali com a sua divisão de bens. Olha que maravilha, que eu acho que assim, se a depender do que você vai ter que partilhar, né, tiver a caixa disponível, é o melhor dos É cenários. o melhor dos Na verdade, o cenários. melhor, né, na nossa opinião, cada família tem sua realidade, tem sua história, é você conseguir fazer essa divisão em vida de uma forma amigável, fazer as doações, né. Hoje tem várias formas de planejamento sucessório, tributário, mas o que a gente precisa ver é que não basta você colocar lá, por exemplo, a sua fazenda dentro de uma pessoa jurídica, né. Eu antecipei uma sucessão, em Sim, tese. aham. E como que eu vou operacionalizar isso, né. Hoje em dia eu tenho visto que a maior dificuldade é justamente essa. Nem sempre a holding é o melhor cenário, Se né. vende muito a holding, mas cada família precisa
que seja analisado o teu contexto, a tua história, né? A tua operação. Olha, minha operação se dá assim, minha receita vem toda de um arrendamento, mas eu tenho uma parceria aqui que eu faço isso, eu tenho muito investimento. Então, a holding, eu colocar essa propriedade rural, criar várias empresas para os herdeiros e dividir ali. Cada empresa desse herdeiro vai operacionalizar? Ela vai trabalhar, ela vai ter folha de pagamento, ela vai. Como que vai se dar a operação? Como que fica o impacto tributário? Então, o serviço, eu falo que assim, quando você faz um planejamento tributário, sucessório, ele envolve direito de família, ele envolve aspectos societários, ele envolve tributário, né? E a questão de operação, Sim. governança. Quem que vai. Porque a Road é justamente isso: você criar a empresa, ter a empresa mãe com os filhinhos ali, e você conseguir ter o poder de administrar elas, né? A governança vai estar bem estabelecida? Como que vão se dar as regras? Como que vão ser as decisões aqui? Porque, em tese, cada um vai ser dono já. Como que eu vou. Essas receitas, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma fazenda com contrato de arrendamento. Tá? Aí eu crio várias empresas pequenas. Esse contrato de arrendamento eu vou ter que dividir em 7? Como que fica como que vai operacionalizar isso depois? Então, essa é a grande dificuldade. A gente tem que analisar bem o caso. Então, às vezes, a questão da doação, ela é algo tão simples, né? Que você tem segurança naquilo que você está Sim. fazendo e testamento. Então, tem várias formas do planejamento sucessório que foge um pouco daquilo que tem se falado muito de holding. Então, tudo precisa ser estudado, analisado. Por isso que eu bato na tecla de você ter alguém da sua segurança, né? Em quem você confia, não só porque é um dispêndio. E às vezes você chegar no final desse processo sem uma resolução é muito triste, Sim, com né? certeza. Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, e aí você chega achando que está tudo resolvido. E não ficou do jeito que você imaginou que seria, né? Não Isso resolveu do jeito que gera você uma ach frustração para os filhos, para o pai que tentou fazer aquele planejamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz. E a questão da importância do cartório nesse cenário é justamente isso: é você dar segurança, né? O tabelião ele vai agir de acordo com as normas daquela A localidade. gente tenta trazer uma imparcialidade ali, né, para trazer essa segurança para ambas as partes ali nas Isso, negociações, né? numas transações de às vezes você está vendendo uma propriedade que ela tem alguma restrição e a pessoa não sabe, vocês têm que trazer isso para a mesa, para Sim, negociação. tem que ser sempre muito às claras ali, né? Isso. Ah, uma última coisa que eu vi que as pessoas estão fazendo hoje é você comprar a posse. Como que fica isso? Eu posso ter uma pessoa que está lá há 10 anos na fazenda, quase dando o campeão extraordinário. Eu posso ir lá e comprar a posse dessa pessoa por meio de uma escritura? Pode, a gente pode fazer, né, uma escritura de posse. Hum. Só que essa escritura, essa posse, ela não é apta para ser registro, Ela para ser não registrada. Eu não consigo Então, registrar nos não imóveis. consegue registrar. Então, você não consegue se tornar titular do imóvel somente com uma posse. Mas eu posso, por exemplo, se a pessoa já está 10 anos lá comprovadamente, eu posso comprar a posse dela de 10 anos e continuar essa posse vai ser em tese minha? Vai ser sua, mas Tem uma assim, continuidade? para a gente poder fazer esse ato ali, instrumentalizar essa posse, a gente precisa ter um histórico ali, né, a pessoa tem que comprovar através de contratos. Isso, na verdade, não é nem muito comum, a gente faz a escritura de posse, de direitos hereditários, né, mas assim, somente a posse é algo muito frágil ali pra gente se fazer em cartório, porque você Isso. vai para o cartório e as pessoas têm aquela sensação de que tá tudo certo, né, eu fiz em cartório, então tá tudo regularizado. Uhum. Tanto que hoje a gente não faz nem contrato particular mais em cartório, porque antigamente as pessoas faziam contrato cartório e achava que estava tudo certo. Uhum, tô Não, eu fiz resguardada. no cartório. Aí ia lá, tirava a matrícula do imóvel e não estava registrada, né. Hum. Então, assim, na verdade a posse, ela não transmite a propriedade. Uhum. Então ela só, você só tem o direito ali, né, de usufruir do bem ali, mas você não tem Não a tá seu propriedade nome na plena, matrícula do imóvel, você não não pode tá fazer seu nada com ele, nome. por Você exemplo, ir não no pode banco dar em pegar garantia, o você não consegue dar o financiamento. imóvel em garantia, você não consegue, regularizar, né. Uhum. Então essa questão da posse aí, ela é um pouco arriscada ali, você só ter um contrato de posse. O ideal é você procurar os meios para regularizar essa propriedade e fazer a escritura definitiva, a transferência registral na matrícula.
A cessão dos direitos hereditários, como que funciona? Na verdade, essa cessão de direitos hereditários, a gente faz a escritura para que aquele cessionário, ele se habilite no processo de inventário, né, para que Hum. quando finalizar o processo de inventário, ele já saia com a carta de adjudicação em favor dele para poder registrar na margem da matrícula. Na prática, como que seria uma situação dessa? Na prática, seria a pessoa os herdeiros, né, Uhum. então tá lá em trâmite ainda o processo de inventário, e os herdeiros já querem vender alguma das propriedades ali, então eles vão até o cartório, faz a escritura de cessão de direitos hereditários, né, Eu estou e cedendo transmite aquilo que eu vou ter lá na frente, que você eu vai estou ter antecipando. isso, que você vai ter. Então apresenta a documentação, a gente vai analisar se a pessoa realmente, né, tem direito a receber aquilo, Uhum. e vai instrumentalizar através de uma escritura, e essa pessoa, esse cessionário, ele vai se habilitar no processo de inventário. E aí ele se habilitando no processo de inventário, ele já se resguarda, né, e daí quando finalizar o inventário, já vai sair uma carta de adjudicação favorável a ele, para ele já registrar, não vai mais precisar dos herdeiros, Olha se só. algum deles falecer no meio do caminho, sumir por algum motivo, ele já está resguardado ali nos direitos dele. Olha, é muita coisa, né, muitos instrumentos que vocês Muitos, nossa, trabalham. muito. Eu acho que desde o básico ali da procuração, que a gente falou, e da possibilidade dele instrumentalizar isso lá da propriedade rural dele, desde que ele tenha ido, né, uma vez no cartório, aberto a firma, constatado a pessoa A gente dele. identificado os documentos, eles são válidos, né, a gente faz essa verificação documental também para saber se se não é algo obviamente, não vamos dizer que ninguém é perfeito, não é 100%, que a gente vai olhar um documento e não vai identificar ali que possa haver alguma fraude, mas via de regra a gente faz toda a análise documental, dos documentos que estão sendo apresentados, a gente faz as consultas para saber se aquele documento ele é válido, se ele tem alguma rasura, se ele tem alguma margenzinha ali que possa trazer algum indício de fraude, algum indício de falsificação, né. Uhum. Então a gente atua muito aí nessa parte, o cartório atua muito nessa parte de trazer essa segurança jurídica, por conta dos elementos que a gente tem para poder estar fazendo essa verificação da documentação. Que legal. Lisiane, te agradeço Ah, eu pela que tua agradeço, presença, foi que algo assim seja que passou tão nosso rápido. primeiro podcast da vida. Espero que tenha Passou saído bom. rápido. E assim, foi muito proveitosa a nossa conversa no sentido de trazer essa informação, aproximar o agro desses serviços que vocês têm disponíveis, né, que o advogado atua junto também, Sim, né, sim. então a gente, trazer essa conexão de trabalho, essa proximidade do campo para o cartório, e eu acho que a gente esclareceu muita coisa, eu agradeço tua presença. Espero ter ajudado aí um pouco. Eu que agradeço pela confiança aí, né, me convidar para estar participando. Fiquei nervosa. Mas tá Espero ter falado nenhuma deu bobeira. tudo certo, foi ótimo o nosso Ai, bate-papo, obrigada. obrigada. Se você gostou desse bate-papo, desse conteúdo que a gente teve aqui, compartilhe, mande para um conhecido e siga aqui o meu canal, que a gente vai trazer bastante informações do agro, assuntos relevantes e atuais do setor. Obrigada e até o próximo episódio.